Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa Descubra o Seu Talento. Muitas pessoas já tiveram alguma experiência ruim com artes antes e outros já estão na tentativa e erro há muito tempo. Outros, então, nem começaram porque ficam pensando, eu não devo ter talento, acho que não vai dar certo. Bom, eu tô aqui para mostrar para você como que pessoas comuns descobriram o seu talento botando a mão na massa. Eu sou Bruno Moss e mais uma vez sejam também bem-vindos, bem-vindas a Arcadia, o melhor canal aqui do YouTube para você aprender tudo sobre escultura botando a mão na massa. Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha com desenho. Eu vou falar com vocês que já então fizeram alguma coisa de arte antes, mas especialmente desenho, ilustração, pintura. Isso porque eu vou mostrar para vocês como que eu transformei os meus desenhos em escultura, pessoal. Sim, eu já fiquei de fazer esse vídeo há algum tempo. Eu já comentei várias vezes que muito tempo atrás eu comecei desenhando, não é? Então eu quero contar um pouco da minha história e mostrar para vocês como que é possível você que desenha transformar as suas criações, os seus desenhos em esculturas. Desde já, pessoal, se você é novo no canal, tá aqui entrando pela sua primeira vez nesse canal do YouTube, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, aquele papo todo, na verdade, deixa sua curtida e compartilha com mais amigos seus. No caso, se você faz desenho, compartilhe com amigos seus que desenham e que gostariam de fazer suas criações, seus desenhos se tornarem esculturas também. Você que desenha certamente já passou por isso que eu vou falar. Você vai lá, começa copiando um desenho, né? Quem nunca fez um desenho? Quem nunca copiou um desenho aí? Que seja o seu personagem de mangá favorito ou algum personagem de desenho animado que você gosta, que seja lá na quinta, na sétima série, enfim. Alguém já deve ter passado por isso. Todo mundo que já desenhou já deve ter querido melhorar, não é? Depois de um tempo você começa a conseguir criar seus próprios personagens, a desenhar sem ter que copiar um desenho específico, você já tem domínio sobre anatomia e outras coisas. Você vai querendo aprender mais técnicas, não é? Arte final, técnicas variadas como bico de pena, enfim. Eu gostava muito de história em quadrinhos, então para mim era importante aprender essas técnicas. E depois você aprende técnicas de colorização, né, para se tornar um grande ilustrador. Bom, eu queria trabalhar com ilustração, eu trabalhei com isso uma época, né? Inclusive histórias de quadrinhos e tudo mais. Só que aí, depois de um tempo, mudou totalmente a minha perspectiva. Por quê? Eu queria algo mais. Eu não me sentia preenchido. Por mais que eu olhasse alguns desenhos e falava, nossa, eles estão bons. Eu sabia, inclusive, ensinar. Isso era uma das coisas que eu sempre gostei, que era passar o que eu sei fazer, né? Então, eu dou aula de desenho também há muito tempo, há mais tempo ainda que de escultura. Mas assim, eu queria uma coisa a mais, eu queria que o desenho saísse do papel, então eu ficava tentando fazer umas perspectivas exageradas, uns ângulos super complicados ali, mas aquilo, nem isso me preenchia, nem isso me tornava satisfeito. Esse negócio de querer que o desenho saísse do papel foi o que me levou para a escultura. Foi o ponto principal. O desenho, apesar de eu gostar muito, não bastava para mim. Então tem aqui algumas pastas de desenhos que eu acumulei durante o tempo, né? Na verdade tem muito mais. Essas aqui são algumas das que eu mais gosto e das que eu tenho fácil aqui para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, é um caderno até de desenhos, ó, com alguns sketches, algumas criações, né? Esse aqui, por exemplo, é na verdade é uma releitura minha do Witch King, do Senhor dos Anéis, né? E aqui é uma criação minha, como se fosse... É meio inspirado em uma carta de Magic, na verdade. E, aqui tem tantas outras coisas. Aqui tem um monte de personagens que eu inventei. Esse aqui mesmo vocês talvez devem ter visto numa escultura. Até ele é a capa aqui do nosso vídeo. Mas, quando eu falei, a gente vai aplicando técnicas, né? Treinos e técnicas com estilos variados de finalização. Personagens minhas também, personagens que eu gosto também, fiz outras versões da personagem, estudos, também gosto bastante da pegada realista, da pegada também com grafite, né? Então é sempre bacana fazer esse tipo de estudo. E tem também os personagens ali, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês. Esses aqui, vamos virando aqui. Esses aqui são alguns dos personagens que eu inventei conforme o passar dos anos. E eles eram, na verdade, os protagonistas de algumas histórias que eu inventava, né? Ia fazer parte de algum livro, algum RPG, alguma coisa assim. Na verdade, acho que tudo isso ao mesmo tempo, né? Eram esses guerreiros paladinos aqui, né? Eu sempre gostei muito de Cavaleiros do Zodíaco e RPG, então eu acabava fazendo esses personagens. Esses são
alguns dos meus favoritos. É claro que assim, tudo isso surgiu depois de muito tempo, né? Aqui tem uma série de coisas. Eu também fazia algumas coisas em quadrinhos, algumas pinturas. Esse desenho do Coringa eu gosto bastante. E nada disso me bastava, pessoal, nada disso. Até, esse aqui acho que foi um dos últimos desenhos, que como eu disse, eu queria que o desenho saísse do papel, então esse negócio da mão do personagem tá saindo assim do quadro, era algo que me atraía muito, era algo que eu queria passar para os meus desenhos cada vez mais, mas ainda assim não me completava. Entenda que na época não existia nada de escultura na internet, não tinham tantos artistas nem nada disso. Então, mesmo assim, eu desenhando como desenhava, eu já pensei, fazer escultura vai ser facinho, vai ser mamão com açúcar, né? Vai ser uma mão na roda. E não foi bem assim. Aí eu descobri da maneira mais dura possível que você já saber fazer desenho não quer dizer que você vai fazer escultura com facilidade. Pois é. E é o que eu sempre falo pro pessoal, se você não faz nada de arte, se você não faz desenho, se você não faz nada relacionado a esse meio, não se preocupe porque isso definitivamente não é um pré-requisito. Inclusive, a maior parte dos arcadianos nunca fez nada disso, são pessoas comuns aí que, como eu gosto de falar, tem seu trabalho das 8 às 5. E assim, o que eu quis passar para vocês é o seguinte, eu tive também algumas dificuldades justamente por pensar que ia ser simples. Não quer dizer que foi uma coisa assim, nossa, parecia impossível. Não, mas eu descobri que não é a mesma coisa. Que você, primeiramente, você precisava saber qual era o material certo. E eu testei vários materiais. Já contei isso em alguns vídeos. Eu testei Durepox, testei biscuit, foi dar certo mesmo no oil clay. E aí sim eu me encontrei a massa certa para depois me apaixonar pelo polymer clay, que vocês veem falando direto, mas isso aí fica para outro vídeo. O que é mais importante é que eu descobri que o jeito certo de você modelar é realmente fazer por camadas, de dentro para fora. Não adiantava fazer necessariamente como eu já tinha uma intuição de como que seria a peça. Na verdade, fazer as coisas por intuição, como eu sempre falo, é a grande cilada do escultor. Tá, mas afinal de contas, Bruno, qual daqueles desenhos que viraram escultura? Você já mostrou o Goblin lá, né? Mas e aqueles outros que você mostrou? Qual deles que virou escultura? Tem outros desenhos que eu reservei para mostrar para vocês, pessoal. Na verdade, são até esquetes, são rabiscos praticamente, vocês vão ver. Só que assim, antes disso eu estava lembrando que eu falei de materiais certos, né? As pessoas realmente me perguntam muito de quais materiais são os ideais para iniciante. Principalmente o pessoal que já fez alguma coisa de artes quer saber qual que é o material correto para não cometer os mesmos erros que eu de usar materiais que não são tão bons no começo. Por isso que eu recomendo você baixar o meu guia de escultura para iniciantes. É só você se cadastrar no link aqui na descrição do vídeo e receber gratuitamente no seu e-mail o guia. Eu fiz esse guia especialmente para ajudar você que está perdido no começo, quer botar a mão na massa, mas não sabe nem por onde começar. Então tá aí o guia feito com todo carinho para você também descobrir o seu talento botando a mão na massa. Novamente, pessoal, quero que fique bem claro que você não precisa saber desenhar para modelar, você já pode ir direto. Tanto que hoje em dia eu nem faço mais essa etapa de fazer sketches, né? Eu tinha esses desenhos feitos muito tempo atrás, que eram ideias que eu tinha na cabeça. E eu adaptei alguns já para eu começar a fazer as esculturas, não é verdade? Mas você que desenha, faça sempre sketches, faça sempre estudos dos personagens que você quer fazer e coloque eles em prática, dê vida a eles algum dia, não é? Algumas esculturas minhas aqui, né, eram desenhos antigos, inclusive desenhos que estavam aí nascendo na minha cabeça há um tempo, que só depois que eu botei a mão na massa para fazer eles ganharem vida, como eu gosto de dizer. Por exemplo, essa escultura aqui, na verdade eu vou mostrar os desenhos, né, e depois eu vou colocar pertinho da escultura para vocês verem. Tem essa escultura aqui da mente, ela surgiu como esse desenho, né, muito tempo atrás, vocês nem vão ver direito aqui porque eu gosto de fazer nesse traço azul, não é? Mas depois ela virou esse aqui que já está exatamente na pose que eu concebi para a escultura. E assim, foi muito gratificante fazer isso, fazer uma personagem que eu tinha concebido, né, naquele mesmo universo fantástico lá daqueles paladinos, virar uma escultura. A ideia mais ou menos era que esses paladinos encontravam alguns seres como se fossem palavras personificadas, as coisas meio na pegada Sandman. Eu já contei isso pra galera em outros vídeos. E tem esses aqui também que eles formam um diorama. Vou mostrar pra vocês, né? Eles são a sanidade e insanidade. Eu vou mostrar de pertinho, mas assim, galera, isso aqui eram desenhos antigos que no fim das contas, depois de me sentir seguro o suficiente, eu fiz eles se tornarem esculturas. Hoje em dia,
Por conta do método que eu desenvolvi, eu já vou direto para a escultura. Porque é justamente o que eu prego para os meus alunos. Você pode desenvolver suas esculturas a partir de boas referências e do método correto. Mas vamos lá ver como é que ficou o resultado desses desenhos que se tornaram esculturas. Bom, esse aqui eu já comentei, né? Esse Goblin. Como eu já disse até nesse vídeo, eu já joguei bastante Magic, né? Que era um card game e eu gosto muito dos Goblins. Por isso eu criei esse Goblin, não é? Criei esse Goblin aqui e acabei me sentindo na obrigação de fazer ele na versão escultórica aqui. E foi uma das primeiras peças que eu desenhei, que eu modelei aqui na plastilina ainda, né? Fiquei muito satisfeito com o resultado. Mas tem outras peças que eu queria mostrar para vocês, né? Como eu já havia dito. Tem, por exemplo, a figura da mente. Por que essa peça se chama mente, pessoal? É simplesmente aquela descabeção dela, que foi muito inspirado na Rainha Alien, inclusive. Não, a ideia aqui é que ela, na verdade, ela é como se fosse uma espécie de receptáculo do conhecimento, né? Uma parada assim muito louca que eu tinha inventado, mas ela também seria a personificação da mente. E ela veio desse desenho inicial também, não é? Eu tinha feito esse desenho e aí acabou virando essa escultura. Foi também uma experiência muito bacana poder ver um desenho seu tomando forma, pessoal, e não só sendo aquela imagem estática, né, do desenho, mas sim uma figura tridimensional. Isso foi muito bacana, porque eu gosto muito de fazer figura feminina, a galera que me conhece sabe disso. Então essa peça não foi só um exercício muito bacana, como também foi a realização de um sonho aqui da vida a um personagem que eu tinha inventado. Esses aqui, para quem me conhece, sabe que eles existem há um bom tempo. Basicamente eu fiz eles em 2013, já tem um bom tempo então, né? Esse aqui é o Sanidade e essa é a Insanidade. E eles também nasceram de desenhos, pessoal. Eles eram antes desenhos soltos, né? Eles não formavam essa composição. Esse, na verdade, é o primeiro diorama que eu fiz. É a primeira composição, né, de dois personagens interagindo, como se a sanidade estivesse tentando controlar a insanidade. Eles são criaturas aquáticas aí, né? O Sanidade aqui, ele é inspirado no Abe Sapien lá do Hellboy. Eu tinha até o desenho dele aqui. Eu já fiz ele aqui até... Na verdade, eu refiz esse desenho no tamanho real que ele seria na escultura. E tinha esse aqui do Insanidade, que é também inspirado num peixe abissal. Não sei se vai dar pra ver aqui direito. Mas ele basicamente tinha essa inspiração, né? Porque uma vez que eu tinha escolhido fazer esse tema aquático, né? Nada mais justo que usar um peixe abissal aqui para compor essas peças. E assim, pessoal, novamente, foi muito legal fazer esse estudo, né? Aqui começou como um estudo mesmo, né? Uma vez que eu nem defini como que iam ser os pilares, isso acabou ficando com o tempo e eu acabei deixando eles presos mesmo por essas hastes de alumínio. E até fica a sugestão aí, como é que eu posso fazer para continuar essa escultura. Eu tinha a intenção de fazer eles se entrelaçando também na parte de baixo de alguma forma. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que essas esculturas não nasceram do nada, pessoal, e elas não saíram assim legais de primeira. Até inclusive a Sanidade e Insanidade, eu mudei bastante algumas coisinhas na parte da interação delas, né, enquanto eu modelava. Esse tipo de coisa a gente só percebe na hora que a gente está fazendo a escultura, não é? E assim, o que eu posso tirar para explicar para vocês como você pode fazer para tornar os seus desenhos esculturas. Sempre é aquela coisa, pessoal, estude bastante, comece sempre também, você que faz desenhos, já faça sempre vários sketches e depois de um tempo, inclusive, você vai perceber que você vai estar fazendo esses sketches na massa, quando você já estiver tendo uma técnica correta, já estiver aplicando as camadas da forma certa. E o principal é não desistir, porque na primeira escultura provavelmente você não vai gostar tanto, você ainda vai achar o seu desenho melhor, mas na persistência você vai ver como as suas esculturas vão ganhar vida, como seus desenhos vão realmente se tornar esculturas incríveis. Galera, comenta aqui se você já faz desenho e quais são os personagens que você quer fazer virarem esculturas. Se é um personagem autoral seu, conta um pouco mais como é que é esse personagem. Vai ser um prazer descobrir também um pouco mais do universo de personagens que você cria. E também para mim é sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Por isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e avante, escultores!